Você já parou para pensar como um simples biscoito, criado para acompanhar uma xícara de café, conseguiu atravessar quase um século de história e se transformar em um dos produtos mais desejados do mundo? Viral nas redes sociais, presente em sobremesas sofisticadas e até em colaborações com gigantes do fast food? Pois é exatamente isso que aconteceu com o Lotus Biscoff. Um biscoito que parece comum à primeira vista, mas que esconde uma trajetória impressionante, cheia de estratégia, tradição e muito sabor. E hoje você vai entender por que esse biscoito virou uma verdadeira obsessão global. Antes de continuar essa história que parece roteiro de filme, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, porque conteúdos assim dão trabalho para pesquisar, mas fazem toda a diferença para quem ama histórias reais de marcas que conquistaram o mundo. Tudo começa em 1932, na pequena vila de Lembeck, na Bélgica, em um cenário bem distante do glamour e da fama atual. Foi ali que os irmãos Jean, Emiel e Henri Boone fundaram uma pequena padaria familiar, que mais tarde se tornaria a Lotus Bakeries. A ideia inicial era simples: produzir biscoitos de qualidade, com ingredientes acessíveis, mas que tivessem um sabor marcante. O nome Lotus foi escolhido por representar pureza e simplicidade, valores que a família queria transmitir em seus produtos. Naquela época, ninguém imaginava que aquele biscoito artesanal cruzaria oceanos e gerações. O biscoito que conhecemos hoje como Biscoff era originalmente chamado de Speculoos, um tipo tradicional de biscoito belga feito com especiarias, muito consumido principalmente em épocas festivas. Com o passar do tempo, a Lotus teve uma sacada genial. Começou a embalar os biscoitos individualmente e oferecê-los como acompanhamento de café em bares, restaurantes e cafeterias. Esse detalhe aparentemente simples criou um hábito poderoso. As pessoas passaram a associar aquele sabor caramelizado e crocante a momentos de pausa, conversa e prazer, sempre acompanhado de uma xícara de café quente. Na década de 1980, a empresa decidiu dar um passo ainda mais ousado e expandir suas fronteiras. Para conquistar o mercado internacional, principalmente os Estados Unidos, o nome Speculoos foi substituído por Biscoff, uma combinação das palavras biscuit e coffee. Esse reposicionamento foi crucial, pois deixava claro o propósito do produto e facilitava sua aceitação em países onde o termo original era difícil de pronunciar ou desconhecido. A partir daí, o crescimento foi constante e estratégico. O Biscoff começou a ser servido em companhias aéreas, hotéis e grandes redes de cafeteria, o que ajudou a espalhar o produto para pessoas de diferentes culturas e países. Hoje, a Lotus Bakeries está presente em mais de 70 países, com fábricas espalhadas pela Europa, Ásia e Estados Unidos. O biscoito deixou de ser apenas um acompanhamento de café e passou a ocupar um espaço muito maior na indústria alimentícia global. Em 2025, os números confirmaram aquilo que o mercado já sentia há alguns anos. O Lotus Biscoff ultrapassou a marca de aproximadamente 670 milhões de euros em vendas anuais, representando mais da metade de toda a receita da Lotus Bakeries. Esse crescimento não veio apenas do biscoito tradicional, mas também de produtos derivados, como o famoso creme de Biscoff, lançado em 2008, que hoje é vendido em dezenas de países e se tornou um ingrediente fixo em inúmeras receitas. Mas afinal, o que faz o Biscoff ser tão diferente e viciante? A resposta está na simplicidade bem executada. Seus ingredientes incluem farinha de trigo, açúcar, óleos vegetais, xarope de açúcar caramelizado, farinha de soja, fermento, sal e especiarias como canela. Essa combinação cria um sabor único, levemente caramelizado, com notas quentes e uma crocância que se destaca. Além disso, o biscoito é vegano e não utiliza corantes artificiais ou gorduras trans, o que ampliou ainda mais seu apelo para públicos modernos e conscientes. Nos últimos anos, o Biscoff deixou de ser apenas um biscoito e se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural e digital. Nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram, receitas com Biscoff viralizaram de forma impressionante. Cheesecakes, brownies, tiramisu, tortas, milkshakes e cafés especiais começaram a surgir aos milhares, acumulando milhões de visualizações.
Criadores de conteúdo transformaram o biscoito em estrela principal de vídeos que misturam culinária, entretenimento e desejo. No Brasil, esse efeito viral foi ainda mais intenso. O Biscoff passou a ser cada vez mais procurado. Tanto o biscoito quanto o creme, aparecendo em docerias, cafeterias artesanais e receitas caseiras que rapidamente ganham destaque nas redes. O que antes era visto como um produto importado e sofisticado, hoje se tornou um símbolo de tendência, desejo e status gastronômico. E quando um produto chega nesse nível de popularidade, as grandes marcas percebem. Um exemplo claro disso foi a colaboração com o Burger King, que lançou sobremesas especiais inspiradas no sabor Biscoff, incluindo milkshakes e sundaes. Essa parceria mostrou como o biscoito deixou de ser apenas um item de supermercado e passou a integrar o universo do entretenimento, da cultura pop e do consumo jovem. A história do Lotus Biscoff prova que tradição e inovação podem caminhar juntas. Um produto criado há mais de 90 anos conseguiu se reinventar sem perder sua essência, aproveitando mudanças de comportamento, novas plataformas e tendências digitais. De uma pequena padaria belga a um fenômeno global, o Biscoff se tornou muito mais do que um biscoito. Ele virou experiência, memória afetiva e, para muitos, um verdadeiro vício doce. E agora eu quero saber de você. Já provou o Biscoff? Já fez alguma receita com ele? Ou ficou com vontade depois desse vídeo? Se curtiu essa história, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que ama doces. E claro, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias incríveis que ainda vêm por aí.